É isso aí, pessoal. 9 horas. Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo aí o pessoal da intercessão. Estão lá com louvores, orando, né, clamando. Pode ser que você escute um pouquinho aí, daqui a pouco eles vão terminar, já deve estar terminando a reunião. Mas eu acho que não vai atrapalhar não, tá bom? A gente vai estar agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez nessa sala, né? Você que já chegou nessa sala de aula. E também agradecer a Deus pela vida dos papais, de antemão, a todos nós que somos papais, vovôs, né? E que Deus nos permitiu estar juntos com nossos filhos hoje. Então vamos celebrar o Senhor, né? Por isso, essa bênção de ser pai é uma coisa extraordinária. Outra coisa, avisar vocês que eu estou bastante resfriado, gripado, sei lá, não sei nem qual é a diferença de gripe para resfriado, mas muita dor do corpo, aquela coisa que vocês já sabem, né? Não estou podendo falar muito alto, garganta doendo muito, já estou medicado para não dar febre, né? Controlando febre, essas coisas assim. Então, vamos tentar hoje aí chegar ao final, né, dessa segunda parte do nosso tema, Finanças e Renovar. Nós estamos nesse período, né, esse período que antecedem ao nosso aniversário de 25 anos, nós estamos conversando, o tema geral é quem somos. E dentro desse tema geral, nós temos subtemas importantes que nós estamos tratando. O primeiro foi a história da igreja, onde eu estive ministrando. O segundo foi Finanças Renovar, né? Tratando desse trilho financeiro da Renovar. É muito importante, olha só, se você não assistiu o último, o que acontece? A gente conseguiu gravar como nós estamos gravando aqui hoje. Então gravamos o último EBR, porque para você compreender o que nós vamos falar hoje, você precisa assistir o primeiro, porque existem muitos esclarecimentos que nós damos no primeiro, para entrarmos nesse segundo momento aqui, né, da nossa escola, ok? Desse tema, né? O trilho financeiro da Renovar. Então é muito importante você assistir primeiro. Você vai encontrar lá no Café Pastoral, no canal Café Pastoral no YouTube, ok? Que é nosso canal no YouTube, meu canal no YouTube, ok? E você pode ali aproveitar, se você não está inscrito, inscreva-se. Se você puder deixar um like, se você puder deixar um comentário, se você puder compartilhar com outras pessoas. E compartilhando você vai ajudar, porque nós estamos na meta aí, eu estou numa meta de alcançar 2.000 inscritos. Na última vez que eu vi estava 1.180, mas eu gostaria muito de conseguir alcançar aí os 2.000 inscritos, né? Se for da vontade de Deus, a gente vai chegar lá, tá bom? E aí depois outras metas. Mas se você puder nos ajudar a contribuir com isso, deixando lá, fazendo sua inscrição, assistindo os vídeos, né? Essa semana a gente compartilhou um vídeo novo, além da aula da EBR, um vídeo novo. Se Deus permitir, vamos compartilhar outro na próxima semana. E temos lá mais de, acho que 700 vídeos que você pode assistir, compartilhar, talvez alguma coisa que Deus falou no teu coração que vai servir para o coração de alguém, tá bom? Vamos orar então e vamos lá, vamos entrar na aula propriamente dita, nos textos bíblicos que nós vamos utilizar. Hoje nós vamos ler muitos versículos, foi o que eu havia prometido a vocês, né, na última semana, então é isso que nós vamos trilhar hoje, tá bom? Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, te agradecemos, bendizemos o Senhor. Obrigado por esse momento que aqui estamos, obrigado pela sua palavra, obrigado pela tua unção, obrigado por esse dia maravilhoso, ó Deus, obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Apesar de nós não merecemos absolutamente nada, mas a graça do Senhor repousou sobre nós. Suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Estamos aqui, ó Deus, para falar do trilho financeiro desta igreja local. Esse trilho financeiro passa pela sua palavra. Ó Deus, é nela que estamos firmados, é nela que vivemos, ó Deus, e é nela que queremos viver. Ensina-nos conforme a tua vontade, convença-nos, Espírito Santo, daquilo que precisamos ser convencidos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome, bendito seja a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos superar esse resfriado, essa gripe, e vamos à frente. Bom, como eu falei, você
você precisa assistir, obviamente, a última aula que está gravada no canal Café Pastoral. Sempre lembrando, deixe seu like, faça inscrição, compartilhe, ok? Faça um comentário, nem que seja oi, ok, qualquer coisa é importante, porque aí o YouTube vai entender que é relevante aquele canal e compartilha, então, né, aquele vídeo ou canal com outras pessoas. E aí nós podemos alcançar muitas vidas com isso, ok? Canal Café Pastoral. Eu quero começar a falar com vocês hoje, já que a palavra primícias fala de primeiros frutos, então nós vamos começar a falar justamente a respeito das primícias. Na semana passada, nós começamos a tratar desse trilho financeiro da Igreja Renovar, e ali explicamos uma série de coisas que acontecem na igreja desde o seu começo, né? Então, essa área de finanças foi bem detalhada na última aula. Hoje eu quero entrar, propriamente dito, nos três, vamos dizer assim, colunas da área financeira que a Igreja Renovar vive. Então, são 3 pontos importantes de onde tratam-se todas as, vamos dizer assim, vou usar a palavra arrecadações, mas eu não gosto muito, né? Arrecadações voluntárias, obviamente, para todos poderem participar. Então, a Igreja Renovar se baseia nessas 3. Então, são 3 rotas que nós trilhamos dentro da Igreja Renovar. Uma delas, que são as primícias, começou depois do nascimento da igreja, talvez aí uns 23 anos atrás, 24 anos, não, 22 anos atrás, mais ou menos, quando nós conhecemos esse princípio. Ali, nós então fizemos uma reviravolta na questão da organização das finanças no que diz respeito à arrecadação. Então, eu quero tratar com vocês a respeito de primícias. O que eram as primícias na Bíblia? Eu vou ler com vocês Êxodo, capítulo 23, versículo... Perdão. Infelizmente, hoje, por causa do resfriado, eu vou tossir um pouco, tá bom, pessoal? E estou com um pouquinho de dificuldade para falar. Êxodo 23, 19, diz assim: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Essa é a parte A e B do texto de Êxodo 23, 19. Levítico 23, 10 vai dizer o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Então, quando nós olhamos para a oferta de primícias, a primícia, ou as primícias, elas eram justamente a primeira parte da colheita, ou a primeira parte dos bens que eram consagrados a Deus. Então, naquele tempo, eles plantavam, né? E na hora da colheita, existia provavelmente um percentual, a primeira parte da colheita era separada e entregue ao sacerdote, né, para que ele pudesse dar continuidade àquele processo. Então, a primícia aponta para a honra da primeira oferta. Por isso que o nome é primícia, o primeiro de tudo. Então, você separa a primeira coisa. Isso traz um sinal para a gente, é claro, que nós precisamos dar o primeiro lugar a Deus, mas a gente vai falar sobre isso. Então, essas primícias, eles eram entregues aos sacerdotes como parte da manutenção do templo e da adoração. Então, as primícias funcionavam entregues aos sacerdotes até para que eles pudessem ter o sustento necessário, já que eles não plantavam. Então, se eles não plantavam, eles também não colhiam. Os levitas não faziam isso por ordem de Deus. Então, era aquela tribo que eles não tinham bens, não tinham terras, eles não tinham como gerar recursos para eles. Então, cabia ao povo, e a função deles era cuidar do templo, cuidar de toda a parte religiosa, né, da proximidade com Deus, e levar o povo a Deus, essa adoração a Deus, em todos os sentidos, com a música, seja o que for. E eles, como não tinham terra, não tinham como colher, né, plantar e colher, então o restante do povo ofertava na vida dos sacerdotes, dos levitas, para que eles pudessem, então, ter o sustento necessário para as suas famílias, né? Porque eles tinham famílias, então eles eram casados, eles tinham seus filhos, suas famílias iam crescendo,
e seus filhos, à medida do tempo, também se tornavam, era uma linhagem sacerdotal, se tornavam também sacerdotes devido à tribo de Levi. Então, isso era um sinal de gratidão a Deus e confiança de que Deus iria prover o restante. Números capítulo 18, versículos 12 e 13, Números 18, 12 e 13, diz assim: dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Aqui está sendo falada uma palavra do Senhor a Arão. Arão era o sumo sacerdote. Então, por ser o sumo sacerdote, ele recebia isso, e Deus está dizendo: dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Versículo 13. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Então, Arão era esse representante, né? Todos os da família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Não existia naquele momento moedas, né, como nós temos hoje. Então, a questão financeira daquela época, como funcionava a dinâmica, né, de finanças, de comprar, de vender, era diferente da nossa dinâmica até quando a moeda ainda não existia. Então, existia a colheita, existiam os frutos dessa colheita, existia o gado, né, rebanhos. Então, isso tudo, dali eram retirados sempre os primogênitos, os primeiros. E esses eram entregues, então, a Arão. Existe um significado, né, muito interessante. Agora, a oferta de primícias, o que ela vai trazer para nós? A oferta de primícia traz a ideia de que temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ou seja, nós estamos reconhecendo que tudo o que temos vem dele. Então, por isso, ele merece sempre o primeiro. Existe um significado espiritual das primícias dentro do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Tiago 1,18 vai dizer assim, Tiago 1,18: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então Jesus é chamado primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar a vida eterna. Nós, os salvos, somos chamados de primícias também de uma nova criação, ou seja, nós somos nascidos da palavra do Senhor. Isso é importante nós guardarmos isso no coração. Então, as primícias, elas não são apenas coisas materiais, mas elas também falam de coisas espirituais. Então, nós devemos entregar a Deus o nosso melhor, inclusive nós mesmos, obviamente. Nós somos as primícias, então nós temos que nos entregar. Por isso que o texto está dizendo que Jesus é a primícia daqueles que dormem, ou seja, ele ressuscitou primeiro, porque isso vai acontecer mais à frente, e nós somos os primeiros, né, as primícias de uma nova criação, ou seja, pela vida na palavra. Nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, somos as primícias dessa nova criação. Então, se somos as primícias, nós temos que ser os primeiros a nos entregarmos plenamente ao Senhor. Romanos 12, 1 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, há um sacrifício vivo, ou seja, há uma entrega pessoal que nós lidamos isso espiritualmente como primícias. Nós somos as primícias dessa entrega. Quando falamos de primícias na igreja de hoje, nós tratamos a primícia como uma oferta de consagração. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 vai dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos. Deixa eu ver que tem um microfone aberto aqui, pessoal. Honre o Senhor com todos os seus recursos, Provérbios 3, 9 e 10, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus ceifeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.
Então, esse texto está em Provérbios 3, 9 e 10. Hoje tratamos as primícias como uma oferta de consagração. Aí vem 2 Coríntios 9, 6 a 8. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Olha que interessante isso. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Ou seja, a oferta de primícias, uma oferta de consagração, ela não é uma obrigação legal, ela é uma atitude que nós temos de fé e de adoração. É uma atitude de fé e adoração que vem através do reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Ou seja, dentro do contexto da Igreja Renovar em Laranjal, as ofertas de primícias, elas são entregues nas mãos dos pastores líderes principais. Então, eu e Eliana, ok, recebemos essas ofertas, tanto que a gente geralmente fica ali na frente, você já deve ter assistido, e você que não é da Igreja Renovar, nós estamos falando sobre esse trilho financeiro, e o que eu estou falando aqui só dará a você mais tranquilidade para você compreender se você assistir a primeira aula semana passada, que está gravada no canal Café Pastoral, ok? Você pode ir lá assistir essa aula. Se você não assistir a primeira aula, você vai ficar sem compreender o que nós estamos falando aqui, ok? É muito importante, eu estou repetindo e vou repetir até o final isso, tá bom? Então, muitos fazem o quê? Eles ofertam o primeiro salário do ano, tem gente que dá o primeiro fruto de um negócio que foi feito, enfim, ele faz isso como um ato de consagração. Então, somos nós, eu e Eliana, que recebemos essas ofertas para quê? Para que vocês recebem, posso? Para o nosso sustento, para o meu sustento e o sustento da minha esposa, da minha casa. Então, é através das ofertas de primícias que nós sustentamos a nossa casa, ok? E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre outras coisas também. É claro que também temos uma ajuda básica, né, de custo da própria igreja, que nós recebemos essa ajuda de custo básica, ok? E por vezes também quando é necessário o carro, que é o meu carro, nós temos que nos conduzir de um lado para o outro em relação aos trabalhos da igreja, esse custo de combustível também é da igreja, obviamente, né? Então, é como se fosse a parte administrativa da igreja. Então, isso tudo engloba, então, os nossos recursos. Parte primeiro das primícias, ok? Então, as primícias vêm para nós, por isso que vocês nos veem ali, eu e Eliana ali na frente, abençoando algumas pessoas que entregam suas primícias. Então, eu vou repetir. As primícias não estão ligadas a uma obrigatoriedade legal, ou seja, olhar legalmente. Não, é uma questão de fé, é uma questão de adoração a Deus, é uma questão de consagração ao Senhor, é uma questão de reconhecimento. Ninguém que está obrigando você a fazer absolutamente nada. Nós, dentro do contexto, eu já expliquei isso na última aula, nós não temos esse papel, nós não obrigamos. Eu não sei quem primicia, eu deixo de saber, só sei se alguém vai lá na frente e entrega. Talvez aí pelo diz, pela conta, né? Que fazem Pix na conta, escrevem lá primícias. Se a pessoa não escrever primícias, eu entreguei minhas primícias lá na conta, pelo Pix, né? Se ela não escrever primícias, essa primícias que ela entendeu ter entregue, vai direto para a conta da igreja, já vai direto mesmo, né? E vai entrar como ofertas. Então, aquelas primícias que seriam para nosso sustento vão para ofertas, porque tem que ter identificação. Então, não tendo identificação, vai justamente para as ofertas da igreja. Lá em Ezequiel, capítulo 44, 30, diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizeram pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. É uma palavra aqui que traz a questão das bênçãos relacionadas às primícias, ok? Malaquias 3, 10 e 12, um texto muito conhecido, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando consagramos a Deus as primícias, obviamente isso vem uma bênção sobre nós, até porque em Coríntios está a dizer, aquele que semeia vai colher na medida que semeia. Então, é um princípio universal para nós. Então, se você semeia, e ali está falando de questões financeiras, se você está semeando numa quantidade, obviamente você vai colher na mesma quantidade, ok? Porque é o que diz o texto de Coríntios. Eu, por vezes, fico muito desconfortável em falar sobre esse assunto, eu não gosto de falar, às vezes sempre peço alguém para falar sobre isso, porque eu não gosto, eu falo por mim, Wagner, pastor, viver essa obrigatoriedade, as pessoas viverem debaixo dessa pressão. Eu não aceito isso, eu não gosto disso, e eu não quero saber se você primicia ou não. Eu vou saber, como eu já disse, quando você vai fazer isso lá na frente, quando você pode fazer isso aí via Pix. Às vezes tem gente que às vezes manda até direto para minha própria conta, pergunta qual é a sua conta, posso quero mandar as minhas primícias direto para você. Não há problema algum em você fazer isso, porque essas primícias são direcionadas ao sacerdote, ok? Ou seja, aos pastores presidentes da igreja local. É assim que as igrejas renovar, elas tratam da questão das primícias. Então, a oferta das primícias, ela não se trata de barganha, é um princípio espiritual. Então, nós temos que ter esse cuidado. Quem honra a Deus com os primeiros frutos, com certeza verá a fidelidade dele. Então, ela nos ensina a viver uma vida de consagração, uma vida de confiança em Deus. Não é uma exigência legalista, não vamos entrar nesse campo dessa questão de lei, vamos entrar no princípio espiritual que existe na Bíblia, que está na Bíblia, lemos os textos a respeito disso, e vamos viver isso debaixo de algo voluntário, ok? E que vamos entender que é poderoso na nossa vida. Desde que eu conheço as primícias, eu sou primicista, ok? Custei bastante para compreender, né, e viver e me entregar a isso, mas eu nunca, quando eu me libertei, isso eu falo já lá no primeiro vídeo, dessa questão financeira, dessa prisão financeira, eu não tenho dificuldades em relação a isso, para a glória de Jesus eu falo isso, e Deus sempre me proveu em minha casa com tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é necessário. Então, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um carro, pode ser, ou não é meu carro, uma Palio Weekend 2002, uma porção de serviço para fazer, né? Mas eu não estou aqui preocupado com essas coisas. Eu estou preocupado em cumprir o propósito. Essa preocupação minha é em relação a eu ser fiel nesse princípio do qual eu sou. Essa obrigação é sua se você voluntariamente quiser fazer isso, ok? Então, a pergunta que nós temos que fazer a respeito de primícias é: tenho colocado Deus em primeiro lugar? Não significa que é só os teus bens. A questão é espiritual. Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar com os meus bens e nas minhas escolhas. Deus é o primeiro quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou tomar uma decisão. Deus é o primeiro. Se Ele é o primeiro, então você e eu estamos vivendo esse princípio de primícias. Então, por isso que é importante a gente guardar o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, pastor, como é que eu faço hoje, já que a moeda naquele tempo era diferente e tal, a questão, né, de finanças era diferente dos dias de hoje? Bom, eu vou falar para você como eu aprendi e como eu faço. Então, eu tenho um ganho 30 dias. Então, no Brasil, é assim, você ganha, quando é por conta própria, você ganha suas diárias, né? Ou dependendo da sua função aí, pedreiro, faz uma empreitada. Então, quem trabalha por conta própria é mais complexo isso aí. Quem trabalha de CLT, por exemplo, então você tem seus ganhos. Eu tenho meus ganhos mensais. Então, daqueles ganhos mensais, eu divido por 30, porque ali eu vou encontrar um dia do meu trabalho. Esse um dia do meu trabalho, eu entrego como primícia, é o primeiro. Então, é assim que eu
faço, ok? Com as minhas primícias, tá bom? É assim que eu aprendi. Agora, o que você vai fazer mediante isso tudo que eu estou passando é com você. Você nunca, nunca ouvirá uma mensagem nesta igreja, enquanto eu estiver aqui, dizendo que aquele que não é primicista não honra seu pastor, não ama seu pastor. Nunca vai ouvir isso de mim, da minha pessoa. Pode ser que alguém venha aqui e sem a minha autorização fale isso e depois nós vamos corrigir. Mas isso eu nunca falarei. Você nunca vai deixar de estar no ministério A, B ou C, porque você não é primicista, ok? Porque essa relação é entre você e Deus. Eu não me intrometo pessoalmente, mesmo sendo líder, não quero saber. Você é que tem que saber a partir da sua relação com Deus. Se você acha que isso é importante, é uma semeadura que você vai fazer, faça. Se você acha que não é importante, não faça. Faça pela fé, ok? Então, é assim que as igrejas renovadas trabalham, é assim que eu vivo em relação à questão dos primícias. É claro que temos também a outra coluna nessa questão da vida financeira da igreja, que são os dízimos. É importante ressaltar que as primícias, quando elas entram na conta da igreja ou diretamente, na conta, né, da igreja, e está lá escrito primícias, o que é feito? Aquele valor ele é retirado da conta, né, entregue aos pastores presidentes, um recibo é feito, né, com o valor, e eu assino aquele recibo como recebendo, estou recebendo aquilo ali, porque teve a entrada, tem que ter a saída com o documento, tudo direitinho, ok? Tudo tem que ser prestado conta de cada centavo que entra e de cada centavo que sai. A respeito dos dízimos, né, nós podemos ver algo muito interessante. A primeira citação sobre o dízimo na Bíblia vai aparecer em Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 20. Ou seja, quando Abraão, mais tarde chamado de Abraão, ele entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Diz assim o texto: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Amém? E bendito seja Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão havia vencido uma grande batalha para resgatar seu sobrinho Ló. Então, quando ele retorna, ele vai encontrar então Melquisedeque. E aí ele reconhece Melquisedeque como sacerdote do Senhor. E ali, naquele momento, ele entrega a sua 10ª parte de tudo que havia conquistado. Ele entrega seu dízimo. Então, é importante nós ressaltarmos esse texto, porque ele mostra o dízimo antes da lei de Moisés, indicando que era uma prática voluntária de honra e gratidão a Deus. Não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Moisés nem havia nascido. Muitos anos depois que Moisés iria nascer ainda, né? Gerações à frente. Então, dízimo nada tem a ver com a lei. A lei veio aprimorar a questão do dízimo. Então é importante a gente ressaltar isso. Jesus, ele mesmo mencionou o dízimo em 2 textos, Mateus capítulo 23, versículo 23 e Lucas 11, 42. Então nessas passagens ele não condena o dízimo. Eu vou ler com você, mas ele vai criticar o quê? Ele vai criticar a hipocrisia daqueles fariseus que davam o dízimo apenas com o fim de serem reconhecidos pelos homens. Então, eles queriam que as pessoas reconhecessem: eu estou aqui, sou dizimista, eu faço e aconteço, tá vendo? Eu sou fiel à lei e tal. Só que Jesus chama a atenção deles porque eles negligenciavam aquilo que era mais importante, que Jesus chama de mais importante: justiça, misericórdia e fé. Deixa eu ler os textos com vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar essas coisas, olha só, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus não está condenando você a entregar o dízimo. Jesus está condenando a razão pelo qual você está entregando o dízimo, como os fariseus entregavam.
eles estavam deixando de lado a fé, estavam deixando de lado a misericórdia, estender as mãos às pessoas, e a justiça, que era buscar viver em santidade. Isso era o mais importante que Jesus reconhece. Mas ele nunca disse que era para deixar de lado a questão dos dízimos. Ele estava dizendo que as duas coisas funcionam em conjunto, com as razões certas, com os objetivos corretos. Lucas 11:42 vai dizer assim: ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, vocês dão da arruda e de toda espécie de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Devem praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, Jesus aprova de maneira muito clara essa questão. Até para o judeu, irmãos, é muito importante a gente ressaltar isso. Quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, e aí a gente vai perguntar por que tem poucos textos, ela fala lá em Hebreus a respeito do dízimo. O judeu, ele tinha uma questão muito já entranhada em si. A sua cultura de vida, eles já eram dizimistas por cultura, então eles não precisavam de alguém ensiná-los sobre dízimo. Eles já ofertavam, entregavam seus dízimos de maneira muito clara, muito prática. Então eles não tinham nada, né, não tinham nenhum problema em relação a essa questão. Então, quando nós vemos em Atos, por exemplo, falar pouco sobre dízimos, é porque justamente nós vemos que os judeus eles não tinham essa preocupação. Era um tema para eles muito tranquilo. Dar, entregar o dízimo, devolver o dízimo, era natural, sem nenhum problema. Então, o dízimo não é descartado por Jesus. Ele destaca que não bastava você ficar cumprindo esses rituais religiosos, né? Por exemplo, como o dízimo, ficar ali mostrando, orando nas esquinas, essas coisas todas. Não, ele está falando sobre as coisas mais importantes, que justamente ele vai chamar de justiça, misericórdia, de fé e amor de Deus. Então ele vai tratar dessas coisas como coisas mais importantes. Então, se você sempre quiser entrar no caminho da legalidade, você talvez vai encontrar caminhos obscuros para você. Você tem que entrar no caminho sempre da honra. Então, a honra a Deus, a fidelidade a Deus, a fé em Deus, olhar os princípios de Deus na sua palavra como um todo. Nós, Igreja Renovar, nós como igrejas Renovar, nós, já falamos, temos 3 colunas que tratam a questão financeira. São as primícias, são os dízimos, e nós vamos falar agora sobre as ofertas. Então, essas 3 colunas, elas são bases no trilho financeiro da igreja, claro, com a Bíblia, né, que é a base principal, obviamente. Então, nós vemos dessa forma. Por isso, eu vou repetir mais uma vez, você tem que assistir a primeira aula para você compreender tudo isso, ok? Agora vamos falar, por último, sobre as ofertas. Na Bíblia, aparecem vários tipos de ofertas, com diferentes propósitos espirituais e contextos históricos. Nós podemos agrupar assim. No Antigo Testamento, principalmente na lei de Moisés, nós vamos ver alguns tipos de oferta, ok? Vamos lá. A oferta queimada, chamada oferta de holocausto, né? Era uma oferta totalmente queimada no altar, simbolizando a entrega total a Deus. Está lá em Levítico 1. A oferta de manjares, ou oferta de cereais, farinha, azeite, incenso, sem fermento, como gratidão e consagração, Levítico 2. Oferta pacífica, oferta de comunhão, parte oferecida no altar e parte comida pelo ofertante e sacerdote, simbolizando comunhão, Levítico 3. A oferta pelo pecado, para expiação de pecados cometidos por ignorância ou por negligência, está lá em Levítico capítulo 4. A oferta pela culpa, para pecados que envolviam dano a outra pessoa ou ao santuário, que exigia restituição, Levítico 5, de 14 a 19. A oferta de primícias, primeiros frutos, já falamos sobre isso. Dízimos, também já falamos sobre isso. Ofertas voluntárias, dadas por gratidão ou devoção espontânea. Está lá em Êxodo, uma citação é Êxodo 35, 29. Ou seja, a oferta voluntária é aquela que, por exemplo, eu vou falar por mim, eu entrego todo domingo, todo culto que eu participo, eu entrego uma oferta, eu não deixo de ofertar, falando por mim, ok? Eu não deixo de ofertar. Então, a gente entrega essa oferta, então todos os domingos eu entrego uma oferta voluntária a
dentro do contexto da igreja local. Ofertas de votos, promessas feitas e cumpridas diante de Deus. Existem esses exemplos em Números 15:3 e Salmos 76:11. Ofertas para o tabernáculo, para o templo, recursos para a construção ou manutenção do culto. Está lá em Êxodo 25, de 1 a 7 e 1 Crônicas 29. Ofertas pelo nazireado, sacrifícios específicos no cumprido voto, né, de Nazireu, Números 6, 13 a 21. E ofertas de ações de graças, parte das ofertas pacíficas, reconhecendo bênçãos recebidas, Levítico 7, de 12 a 15. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 tipos de ofertas, né? As ofertas para o sustento da obra e dos necessitados, ou seja, era uma coleta que existia para as igrejas mais pobres, né? Segundo os Coríntios 8, 9 e Filipenses 4, 18. Lá no início de Atos você já vê isso acontecer. Ofertas missionárias, principalmente a igreja de Filipenses, né? A igreja de Filipe era uma igreja marcada pela questão da oferta missionária, apoio aos obreiros no campo missionário. O apóstolo Paulo mesmo desfrutou, né, abençoado por essas ofertas. Filipenses 4, 15 e 16 e também 3 João 6 a 8. Ofertas também como expressão de adoração e gratidão, sem nenhuma obrigatoriedade legal, mas simplesmente por amor. Você entrega essa oferta voluntária que você entrega, né, que não é direcionada, ela é voluntária porque você decidiu em seu coração adorar o Senhor através disso, tá? Queridos, Deus vai mudar alguma coisa no tipo de oferta, na oferta que você dá, no valor da oferta. Deus não vai mudar em nada. Deus é Deus, nada muda a pessoa de Deus. Porém, nós temos que olhar para exemplos na Bíblia, como, por exemplo, um grande exemplo nosso é a viúva pobre. Jesus para aquele momento de entrega de ofertas para dizer que ela, com suas 2 moedinhas, que não valiam quase nada em relação ao que os ricos estavam entregando, mostrava que aquela mulher tinha dado mais que todos, porque o valor que ela tinha em relação, do seu coração em relação àquelas ofertas, era tudo que tinha. Então, aquele era o nível de valor que ela dava na adoração a Deus, na questão das ofertas. Então, Jesus fez questão de ressaltar isso. Então, se nós considerarmos as ofertas, tanto pela lei de Moisés, quanto também pelo Novo Testamento, são 15 tipos de ofertas ou 15 categorias de ofertas. Então, quando se trata de finanças, nós temos que entender que há conceitos bíblicos básicos que devem ser aplicados. Então, vamos falar desses conceitos bíblicos básicos, ok? Então, eu já falei para vocês, as igrejas de Renovar, elas têm 3 colunas em relação ao trilho financeiro, que são as primícias, que são os dízimos e que são as ofertas, ok? Então, você sabe, já expliquei sobre primícias. Se você não ouviu, vai ter que assistir esse vídeo aí novamente. Os dízimos significa 10ª parte, ou seja, 10% daquilo que você recebe de lucro líquido, ok? Lucro líquido. Existe lucro bruto e lucro líquido. Você que é dono de uma empresa. Digamos que você tem lá, né, uma fábrica de picolés, né? Então, você vendeu naquele mês, né, R$1 milhão, recebe aí, né, R$1 milhão naquele mês. E aí o que vai acontecer? Quando você receber R$1 milhão, você vai tirar 100 mil para dízimo? Não, aquele é o lucro bruto, porque desse lucro bruto, você vendeu R$1 milhão, tem ali os funcionários, tem luz, tem todos os produtos. Então, digamos que daquele você ficou ali, sobrou, né, para você R$100 mil. É o lucro líquido, porque você já pagou o custeio daqueles produtos que você vendeu. Então, sobrou um lucro líquido de R$100 mil. Qual é o seu dízimo? R$10 mil. Então, o dízimo, né, você precisa entender isso. Quem trabalha por conta própria, existe o lucro bruto, existe o lucro líquido. Você tira o dízimo em cima do lucro líquido. Agora, pastor, fiz um propósito com Deus de entregar meu dízimo em cima do lucro bruto. Já conheci muita gente que fez isso. Aí é um propósito pessoal, ok? Pessoal. Ninguém interfere nisso. Nem é uma obrigatoriedade legal. É pessoal. Você precisa fazer isso pela fé e um propósito do seu coração. Tem muita gente que fala assim, Deus falou comigo para dar isso.
Irmãos, eu pessoalmente, eu falo por mim, Wagner, nas minhas experiências pessoais aí, eu tratei disso no primeiro vídeo, que existem as experiências bíblicas, existem as experiências pessoais no que diz respeito à questão das finanças. Eu, pessoalmente, entendo que Deus pode chegar assim e falar assim, Deus mandou eu dar esse celular para uma oferta para a construção da igreja, que a igreja vai fazer o que quiser, vai vender, vai leiloar, vai fazer uma ação entre amigos. Deus mandou fazer. Eu pessoalmente acho que isso é um propósito do meu coração. Ou seja, eu decidi, porque eu amo o Senhor, porque eu sinto paz em fazer isso, de ofertar, de entregar meu carro, entregar minha moto, de entregar, como eu e Eliana já fizemos umas 2 vezes aliança de casamento, já fizemos isso, né? E entregamos alianças, ficamos um tempo de aliança daquele de chicletinho, né? Não de chicletinho, mas uma aliança só banhada, só, e aquele banhadozinho bem raladinho, ralezinho, né? Que passava assim, já saía tudo, né? Bom tempo até depois das ofertas que fomos dando, recebemos também ofertas de aliança, né? Acho que tem até um casal que está aí com a gente hoje que nós recebemos há muitos anos atrás, pessoalmente, uma oferta pessoal, né? E uma vez uma irmã viu que nós não tínhamos aliança, que tínhamos ofertado, ela foi, nos deu essa aliança, continua até hoje, né, nas mãos da gente. Agora, a gente pode chegar e entregar? Claro que pode. Isso aí é um propósito do nosso coração, do seu coração. Então, são coisas que é você e Deus. Você é que toma essa decisão em relação à pessoa de Deus, à sua obra nessa terra. Então, quando se trata de finanças, os conceitos bíblicos que são aplicados, básicos, são honra em primeiro lugar. Então, é Deus sempre em primeiro. Tudo que eu faço é para honrar a Deus. Eu não tenho que me mostrar para ninguém, não preciso que meu pastor saiba, não preciso saber nada. É claro que existem coisas que nós vamos conversar. Tem gente que chega para mim, apóstolo, olha só, eu quero fazer a doação disso aqui, ok? Senti no meu coração de fazer, ou Deus falou no meu coração, enfim. Então eu vou saber, obviamente, né? Como recebemos aí semana retrasada um relógio, como vai ter aí uma bicicleta que vai ser apresentada hoje, vamos ter outro relógio, né, bem mais caro aí que foi ofertado. De repente você aí, eu mesmo tomei uma decisão, olhei para dentro da minha casa, tem uma TV de LED lá que está parada, você não vê. Se quiser ofertar, você pode ofertar. Coloque no seu coração, você não tem que fazer isso, irmãos. Por favor, não entre nesse campo. Nas igrejas de Jeová, ninguém é obrigado a fazer. Você tem que fazer por honra a Deus, ok? Honra a Deus. Pela fé, que é outro conceito. Pela liberalidade, ser livre. Você tem que ser racional, a Bíblia fala, sim, né? Você tem uma família para cuidar, você tem comida para comprar, você tem que pagar a escola dos seus filhos, você tem, enfim, você tem uma série de coisas. Então você também tem que ser racional, entendendo o princípio da liberalidade, entendendo o princípio da fé, entendendo o princípio da honra. Você precisa ter essa compreensão, essa unção que vem do alto já habita em você, como diz lá em João. Renúncia é outra coisa também, que é um conceito bíblico que nós temos que ter quando se trata de finanças. Amor, nem se fala, obviamente, né? Alegria é outro conceito bíblico relacionado às finanças. Deus ama ao que dá com alegria. Eu não vou falar, está me enchendo a paciência, vou fazer isso, né? Eu aviso até o pessoal que às vezes está fazendo essa campanha de ação entre amigos, né? Agora essas ações entre amigos vão passar sempre pela liderança da igreja, ok? E aí eu falo, olha, não é para ficar em cima das pessoas, você tem que dar, porque é para construção e tal. Por favor, não faça. Ninguém está autorizado a fazer isso. Ninguém está autorizado a ficar cobrando de você. Não. Você vai fazer sem nenhuma obrigatoriedade. Você tem que fazer isso por honra, por fé, por liberalidade, por renúncia, por amor e com alegria. Outro conceito bíblico importante é a perseverança. Se você não perseverar, meu irmão, tem gente que entrega, é fiel ao seu mês, nesse sentido, nesse contexto que nós estamos falando, no outro mês já deixou de lado. Aí tem gente que come a semente. Porque se eu quero colher, eu preciso fazer o quê? De plantar.
Se eu não tenho semente para plantar, como é que eu vou colher? Então, eu plantei uma semente, aí veio uma colheita. Eu fui comer toda a colheita. Eu não peguei uma parte dessa colheita para plantar de novo. O que vai acontecer? Eu não tenho o que plantar, obviamente eu não tenho o que colher. Então são princípios básicos que a Bíblia fala para nós. É o princípio da fidelidade, que é outro princípio que faz parte, é uma questão sua com Deus. E o último princípio, o princípio da organização. Quem não é uma pessoa organizada não consegue semear para colher. Então eu quero aqui hoje encerrar esse assunto, ok? De maneira breve, como falei com vocês no início. Eu estou aqui hoje enfrentando uma gripe, né? Um resfriado, segurando aqui a base de remédios. Estou tentando falar mais alto possível, já falo alto, mas que a garganta está doendo demais. Mas enfim, é muito importante você ter na sua mente que se você não tratar da questão financeira com organização, você terá sérios problemas na sua vida. Isso é um princípio, irmãos, que para todos, crente ou não crente, você vai ter problemas com o seu casamento, você vai ter problemas com os seus filhos e você vai ter problemas com as suas emoções, com a sua alma. Tem gente que está depressivo, tem gente que está angustiado, tem gente que não dorme direito. Por quê? Porque não sabe ser organizado com suas finanças. Tem gente que ganha 1.000, quer gastar 1.500. Ah, é pela fé. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso chama-se desorganização. Você está comendo a semente e você não vai ter colheita. Então você tem que aprender a viver com aquilo que Deus proporcionou para você, resultado do seu trabalho. Deus te deu a oportunidade de trabalhar, você ganhou um salário mínimo, aprenda a viver com um salário mínimo. Ah, eu ganho 2 salários mínimos, aprenda a viver. Não queira viver uma vida de que ganha 10 salários mínimos, porque você não vai conseguir. Não queira possuir algo por causa da sua cobiça, e eu falei isso na rede de homens, e vou fazer um café sobre isso. Nós vivemos 2 naturezas espirituais, né? Uma natureza é a velha, que ainda está em nós, e é a base, né, que fomenta essa velha natureza, é a cobiça, e a segunda natureza é a espiritual que temos em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, essa velha natureza vai se desfazer totalmente, porque receberemos o corpo incorruptível e não teremos mais nada dessa velha natureza. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós vamos lidar com essa velha natureza ainda, a nova e a velha. E a velha, ela tem, então, a fonte dela é a cobiça. O diabo trata com a cobiça. Se todo mundo tem que ter, eu tenho que ter, e a esposa, o marido, fica, nós temos que ter. Né? Os filhos não compreendem, então sentem-se com seus filhos, pais, conversem com seus filhos. Se pode, amém. Se não pode, não tenha. Essa é a realidade. Aí vem a questão, às vezes, da saúde, você tem que comprar um remédio, você tem que, né, pagar uma coisa ou outra que aconteceu, que era inesperado, que renda você tem, que recurso você tem. Aí imagina, você está devendo A, devendo a B, devendo a C, e aí fica dizendo, fulano da igreja renovar, cicano da igreja renovar, cicano é crente, esse pastor é da igreja renovar. Olha que coisa horrível isso. Se você vive hoje debaixo de dívidas, você precisa sair desse campo. Quem não tem dívida? Eu também tenho dívidas a pagar. Só que minhas dívidas estão controladas. Eu compro coisas com cartão parcelado? Compro. Compro para mim, compro para a igreja. Mas isso aí, como é que vai ser? Está controlado? Está controlado. Pode acontecer um imprevisto na vida de todo mundo? Pode. Mas está tudo sob controle. Eu não comprei, eu já sei que no mês de dezembro de 2025, eu já sei quanto eu tenho para pagar de cartão, porque está tudo anotado. Então eu não posso simplesmente sair comprando porque o cartão facilita. Cartão para mim nunca foi problema na minha vida. Cartão para mim é uma bênção, me ajuda. Eu não gosto, até porque é perigoso ficar andando com muito dinheiro, meus cartões não têm aproximação, eu não coloco, na época de assaltos. Então isso é uma questão de organização. Se vocês não fizerem isso, se esses jovens que estão aí não aprenderem que eu ganho 100, que gasta 150, vocês vão ter problemas no futuro. É o tipo de assunto que, olha, nós temos 24 pessoas aqui, mais alguns que estão participando, que é praticamente quase a metade daqueles que assistiram à primeira aula.
E eu tenho certeza absoluta, irmãos, falo como pastor dessa igreja local, e posso falar até em nome de outras igrejas, que a maioria esmagadora das pessoas tem problemas em suas vidas financeiras. E quando tem que ser ministrado sobre esse assunto, eles não aproveitam a oportunidade. E pior, às vezes ouvem, mas não praticam nada. Onde vão parar? Aqui, no gabinete pastoral, atrás de tijolos. Querendo resolver o problema dos tijolos. Está aqui, ó. Por acaso que eu encontrei, não foi eu que coloquei, não. Por acaso eu encontrei esse tijolo aqui hoje, tá, pessoal? É só para relembrar vocês uma coisa importante sobre a construção. Então, é importante nós termos isso em mente. Então, hoje, as igrejas de Renovar não tratam com você na questão financeira como você tem que fazer. Você tem que botar nome em envelope, a não ser que você queira. Se você não quiser, não faça. Não faça, faça por fé. Faça com voluntariedade, com liberalidade, com amor, com reconhecimento. Você reconhece a sua liderança. E aquilo que está escrito em Coríntios, à medida que o homem plantar, semear, também colherá. Então, falo por mim, sou dizimista, sou ofertante fiel, seja ela de forma voluntária ou alçada, que é aquela oferta direcionada, construção, tijolos, é oferta direcionada, você tem que escrever lá, tijolos, porque é uma oferta direcionada. Eu sou fiel nas minhas primícias. E tudo que tenho preciso para suprir minhas necessidades. Tudo, tudo. E ainda posso estender a mão, abençoo a vida de outras pessoas para a glória de Deus. Eu não quero fazer aqui como os fariseus hipócritas, porque para mim eu entendo que isso tudo tem como base não mostrar, mas tem a justiça, a misericórdia, a fé e o amor a Deus. Se for de outro jeito, não vai funcionar. Ok? Então eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero que vocês compreendam esses 3 colunas das igrejas de Renovar. A prática ou não é uma decisão sua. Nós não vamos te vigiar. Não vamos te afastar de nenhum ministério, porque não vamos te vigiar. Não vamos fazer isso. A prática é sua, a decisão é sua, a escolha é sua, a vontade é sua. Viva a sua experiência com Deus nesse campo. Viva a sua experiência com Deus nesse campo. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai se cumprir para a glória dele, em nome de Jesus. Tá bom? Somos livres, livres. Não viemos aqui debaixo de legalismo religioso, viemos aqui com liberdade. Então, essas são as 3 colunas. Assista a primeira aula se você não assistiu. E essa aula nós depois vamos colocar também no canal Café Pastoral. Lembrando que se você está assistindo hoje o Café Pastoral, não deixe de fazer subscrição no nosso canal Café Pastoral. Também deixar seu like, deixar um pequeno comentário, nem que seja um ok, qualquer coisa. Compartilhe o nosso canal. Esse é o canal que eu criei já desde a época da pandemia. Temos 1.180 inscritos desde a última vez que eu vi e eu quero chegar a 12.000 inscritos, eu conto com a sua ajuda, ok? Então, por isso que se você contribuir, será bênção em nome de Jesus. Bom, eu vou orar, vamos encerrar essa aula, vamos para o final, 9h53, e eu espero que você tenha sido abençoado com tudo que foi dito aqui, bom? Se preparem, hoje às 18 horas vamos celebrar o Senhor. Bom, se alguém está assistindo Café Pastoral, está em outro horário, mas hoje é 10 de agosto de 2025, às 9h53 da manhã, e às 18 horas aqui na Igreja Nova temos nosso culto. Hoje é dia de ceia do Senhor e também da campanha dos alimentos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o Senhor, bendita seja a sua palavra. É nela que estamos firmados e guardados. O Senhor é bom em todas as suas promessas. Muito obrigado, Pai, por esse momento que tivemos aqui em conversarmos sobre a Tua Palavra, sobre a Bíblia e aprendermos dela. E, ó Deus, cada escolha que fazemos aqui, com certeza, irá repercutir em nossa vida prática, no dia a dia, na nossa casa. Que a vida financeira nossa não seja dominada por Mamon, mas pelo Senhor. Submetemos toda a nossa vida financeira nas Tuas mãos, não nas mãos do nosso inimigo, não nas mãos da velha natureza que a cobiça traz para nós uma série de problemas. Nós submetemos a nossa vida financeira ao Senhor e à sua palavra. No nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém. Paz, pessoal, shalom e até a próxima.